Bom dia, sexto ano. Hoje é quarta-feira, dia 18, né? Quarta-feira, dia 18. Vamos continuar aí falando dos 5 sentidos, né? Na aula passada nós falamos sobre o tato. Hoje nós vamos falar sobre olfato. Tá aí na página 306. Então, olfato, pessoal, é o quê? É o sentido que faz com que a gente perceba o cheiro das substâncias, né? Cheiro das substâncias. O órgão responsável por sentir o cheiro, pessoal, são as narinas, tá? Ou também chamada de cavidades nasais, né? Cavidades nasais ou narinas, tá? Nós temos aí as células, né, sensoriais, as células olfatórias. As células da narina são células sensoriais chamadas de células olfatórias, né? A superfície dessas células olfatórias aí, existem vários tipos de sensores, tá? Que são cílios olfatórios, certo? Essas células aí se comunicam com o bulbo e o nervo olfatório. E aí faz com que a gente sinta o cheiro diferenciado das substâncias, tá? Então vamos ver aí o que está falando aí na página 306. Ele diz lá, olfato. O olfato é o sentido pelo qual percebemos o cheiro das substâncias. Os órgãos responsáveis por captar as sensações olfatórias são as narinas ou cavidades nasais. As cavidades nasais são recobertas por uma membrana chamada pituitária e a parte superior dessa membrana recebe o nome de epitélio olfatório. Nele encontram-se células sensitivas, as células olfatórias. Na superfície dessas células existem vários tipos de sensores denominados cílios olfatórios. As células olfatórias comunicam-se com o bulbo e o nervo olfatório. Então, nós temos aí, pessoal, a constituição do sistema olfativo, né? Então, tem ali o nervo olfatório, o bulbo olfatório, cílios de células olfatórias, epitélio olfatório, cavidade nasal e narinas, tá? Então, cavidade nasal é essa parte aqui que é de cartilagem, tá, pessoal? Essa parte aqui é a cavidade nasal, ou seja, aqui é a parte de dentro aqui do nariz. E aqui, essas duas aberturas aqui são as narinas, por onde a gente capta o cheiro, tá? Então, vamos ver lá, na página 307. Sistema nervoso e mecanismo do olfato. A gente só sente a gente só sente o cheiro, pessoal, né? O cheiro ele só é percebido pela gente, a gente só consegue sentir o cheiro por causa de partículas odoríferas, tá? Ou seja, partículas que contêm algum odor, né? Algum cheiro, tá? E aí a gente tem várias estruturas aí, ó. Olhem aí essa imagem aí. Nós temos lá o bulbo, né? Numa extremidade, na outra extremidade nós temos o nervo olfatório, tá? Logo abaixo ali, nessa parte aqui, pessoal, nós já temos ali o epitélio olfatório. As células olfatoriais ficam bem mais aqui assim, ó, pessoal, tá? Epitélio olfatório, tá? Que é aqui, nessa parte aqui. As narinas, tá? Existem pessoas que têm que colocar a substância muito perto das narinas para poder sentir o cheiro, né?
Aí ele colocou lá uma flor, né? Tem na partículas de odor. Essa flor libera essas partículas de odor, ou seja, se não houver as partículas de odor, nós não vamos captar cheiro nenhum, né? Esse epitélio olfatório, ele fica ali. A hora que tiver alguma partícula de odor presente ali no local, aí ele vai captar essas partículas, caso contrário, não tem como, né? Cílios das células olfatórias, que tá ali, tá? E aí, pessoal, esses cílios aí da célula olfatória, ele fez ali, aumentou esse cílio da célula olfatória aí pra gente ver o que que acontece ali, ó. Então, nós temos ali o bulbo olfatório, neurônios sensoriais, tá? Nós já vimos neurônios lá na unidade 1, fibras nervosas, células olfatórias sensoriais, né? Tudo isso daí está indicando, essas flechinhas em azul aí, está indicando o impulso nervoso, né? A direção desse impulso nervoso. Como que vai fazer esse impulso nervoso chega até o cérebro, tá? Aí nós temos moléculas do odor, pode ser qualquer odor aí, epitélio olfatório e poro do osso, tá? Nervo olfatório. Então, esse é o caminho aí, esse em azul aí, pessoal, é o caminho que os neurônios sensoriais, eles fazem, tá? Para chegar no cérebro e a gente sentir esse odor. Se houver algum odor ao redor, a gente vai sentir, tá? Então, isso daí, ele está demonstrando aí, ó, ele está falando lá, ó, esquema demonstrando as estruturas relacionadas à olfação e o caminho percorrido pelos impulsos nervosos desde o epitélio olfatório até o cérebro. Tá, vamos ver o que ele está falando aí de tudo lá. Sistema nervoso e mecanismo do olfato. O cheiro de uma substância ou de um ambiente só é percebido porque ocorre a liberação de partículas, seja moléculas, odoríferas, que são transportadas pelo ar até as cavidades nasais, narinas, né? Depois de penetrarem nessas cavidades, essas partículas chegam ao epitélio olfatório e misturam-se ao muco. O que é muco? Muco, substância líquida produzida por células presentes no epitélio olfatório. O muco tem a função de manter as narinas sempre úmidas, a fim de evitar o seu ressecamento. As células receptoras olfatórias ficam em contato com esse muco. Ao se misturarem a ele, as partículas das substâncias alcançam os cílios das células olfatórias ali presentes e as sensibilizam. Depois de sensibilizadas, essas células geram impulsos nervosos que seguem para o bulbo olfatório e em seguida ao nervo olfatório. Esse conduz os impulsos nervosos até o cérebro, até o encéfalo. No cérebro, os estímulos são interpretados e as sensações odoríferas produzidas. Só depois disso é que sentimos o cheiro da substância. Quando ele diz aqui, pessoal, desse muco, é um muco nasal, ou seja, dessa parte aqui, é esse muco nasal, mais os cabelinhos que nós temos dentro da narina, é que impede que toda sujeira, né, todo micro-organismo vá parar lá no pulmão da gente, tá? Então tem gente que fala assim, por que tem cabelo até dentro do nariz? Tudo onde tem cabelo tem uma função, protege, tá? É a função de proteção. O cabelo é proteção, tá? Aí ele diz lá, o sentido do olfato é muito importante, pois nos ajuda a identificar substâncias que podem causar danos à nossa saúde. Dessa forma, podemos, por exemplo, perceber quando um alimento está estragado
antes de ingeri-lo ou detectar quando há um vazamento de gás em um ambiente e nos precaver de acidentes. Então é muito importante, né? Você sentir. Na realidade, pessoal, os 5 sentidos são importantes, né? Todos os 5. Cada um com a sua importância definida, mas todos os 5 são importantes. Não tem nenhum que seja mais importante que o outro, tá? Então, aqui no caso, o olfato é importante porque vai evitar que você coma algo estragado, realmente, apesar de que algo estragado você pode ter muito a ver também com o paladar das coisas, né? Mas nós vamos ver aí que o cheiro de alimentos está relacionado com o paladar. Então, a gente, se não fosse o olfato, né, e a gustação, nós poderíamos ingerir comida estragada e nem perceber. Ou então, aqui, não sentirmos o cheiro de alguma coisa no ambiente. Tipo, você, de repente, sair de casa, deixar o gás ligado lá e chegar, não sentir o cheiro nem nada. Aí você vai acender o fogo e acaba sofrendo um acidente, com certeza, né? Então é muito importante nesse sentido, tá? Lá na página 308, ele está falando lá sobre memória olfativa. O que é essa memória olfativa? Às vezes, pessoal, a gente sente um cheirinho de alguma coisa que a gente gosta, né? E pode acontecer só de você pensar naquilo, você já sente aquele cheiro. Parece que você sente aquele cheiro, né? Pode ser uma comida gostosa que a sua mãe faça, ou tem pessoas que dizem que acontece muito isso com chocolate. Só de pensar no chocolate já sente aquele cheirinho do chocolate, ou morango, algumas frutas assim que tem um cheiro mais acentuado, as pessoas dizem que sentem mais. Ou realmente alguma coisa que você, algum cheiro que ficou ali na sua memória mesmo, né? De algo que você gostou, tá? Então aqui ele está falando dessa memória olfativa. Vamos ver o que ele está falando aí, ó. Outra coisa que pode acontecer também com perfume, né? Você ficar com a memória daquele perfume, às vezes você olha para uma pessoa e ela não está com o perfume, mas você olha para ela, você pode lembrar que ela usa aquele perfume, né? E parece que você sente aquele perfume. Olha lá, nosso cérebro armazena inúmeras lembranças. Quando ativado por um estímulo externo, que é o aroma, o cérebro desencadeia uma reação neurológica na memória, associando tal cheiro a fatos importantes de nossa vida. Basta sentir um cheiro familiar para que a cena do passado venha para nossa memória, com uma incrível riqueza de detalhes. Pode ser o aroma de um alimento, o exalar de uma flor ou o perfume de uma pessoa. São os cheiros de nossas vidas. Quem não lembra o cheiro do livro novo, perfume de flor, refeição preparada pela mãe? Realmente, são coisas que ficam na memória da gente. A memória olfativa é um fenômeno que acontece porque o olfato está diretamente ligado aos mecanismos fisiológicos que regem as emoções. Quando sentimos um cheiro, a informação passa pelas narinas e é processada no sistema límbico, parte do cérebro responsável pela memória. Sentimos reações instintivas e reflexos. A relação entre cheiro e a emoção pode ser entendida a partir da investigação do processamento das informações olfativas pelo sistema sensorial.
Quando sentimos um aroma, de imediato as amígdalas cerebrais trabalham e relacionam aquele aroma, aquele odor, à ação que está ocorrendo ou como nos sentimos naquele momento. O cheiro é então guardado na memória, acompanhado da emoção, sentimento que estamos vivenciando naquele momento. Quando voltamos a sentir o mesmo cheiro, a memória olfativa é ativada e a conexão entre o aroma e a emoção correspondente torna-se perceptível. É por isso que, às vezes, somos acometidos pela lembrança de uma situação passada na presença de determinados odores. Então, realmente, eu acho que vários de vocês já têm alguma memória, possuem alguma memória olfativa, né? Apesar de vocês serem muito jovens, mas devem ter alguma memória olfativa. Nós vamos falar aí agora sobre a gustação. A gustação, pessoal, a gente sabe que antigamente era chamado esse sentido de paladar. Agora é colocado como gustação, tá? Mas pode ser colocado como paladar se vocês quiserem, só para porque às vezes vocês podem pegar algum livro antigo e tá lá paladar, né? É gustação, tá? Mesma coisa. Então esse sentido é o sabor, né? Das substâncias. É você colocar algo na sua boca e você sentir aquele sabor, tá? E o órgão que é responsável por isso é a língua. Porque a língua, ela é dividida em partes com células sensoriais diferentes, definidas, né? Cada parte da língua você sente, você tem uma sensação, tá? Na língua toda existem as papilas gustatórias, só que em cada local da língua você tem papilas tipo pro azedo, pro amargo, pro doce, pro salgado, tá? E aí a gente, com isso, depende de como você, do tipo de alimento, a gente tem a sensação diferente em cada local que você coloca na boca, tá? Um exemplo disso, pessoal. Às vezes você toma um remédio e você fala assim, isso acontece mais com remédio, mas pode acontecer com qualquer outra substância, mas é mais comum com medicamento. Esse medicamento, no final dele, é amargo demais. O final é amargo. A hora que você toma, tudo bem, mas depois a hora que você engole ele, o final dele que é amargo. Não é o medicamento tem o mesmo gosto. É a sua língua que tem as partes diferentes para você sentir. E o amargo é lá no fundo da sua língua. É a parte mais profunda da língua que sente o amargo. Por isso que pode ser uma fruta, pode ser um medicamento, qualquer coisa que você coma, que no final lá ficou amargo, porque a fruta tem aquilo ali, possui uma substância, mas você, na realidade, ela é amarga em todo. Você deveria sentir toda ela, né, amarga. Só que você sente, vamos supor, só quando você engole. Só lá no final, porque é o final da sua língua que vai captar essa sensação. Na ponta aqui da língua você vai captar o salgado, aí do lado já tem azedo, né? Por isso que quando a gente come algo azedo e desce aquela águazinha aqui, você tem aquela sensação azedo, né? Então a língua é o órgão que
está relacionada à gustação. Vamos ver o que ele está falando ali. Ó. Gustação. A gustação ou paladar é o sentido que nos permite sentir o sabor das substâncias. O órgão responsável por captar as sensações gustatórias é a língua. Na parte superior da língua existem pequenas elevações que podem ser vistas sem o auxílio de microscópio, as chamadas papilas gustatórias. Essas estruturas concentram-se nos corpúsculos gustatórios, que têm células receptoras ligadas a terminações nervosas presentes no nervo gustativo. Observe o esquema. Então tem ali, ó, a língua, papilas gustativas, a papila gustatória ali vista pelo microscópio, né? Só a papila separada, terminações nervosas do nervo gustatório, as células receptoras ou células gustativas e o poro gustativo. Tá? Atualmente, sabe-se que todas as papilas gustatórias têm algum grau de sensibilidade para cada uma das sensações gustatórias primárias, tipo doce, salgado, azedo, amargo e umami. Entretanto, cada papila normalmente apresenta maior grau de sensibilidade para duas ou mais dessas sensações. A sensação de umami, que você aprenderá mais adiante, é captada por toda a extensão da língua em igual intensidade. Quando ele diz ali, pessoal, ó, todas as papilas gustatórias têm algum grau de sensibilidade para as sensações gustatórias, como doce, salgado, azedo, amargo. Esses são os sabores que nós sentimos: o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Nós vamos sentir, vamos supor, o doce. Nós sentimos somente o açúcar do doce. A gente não vai sentir o sabor, tipo doce de, vamos supor, mamão. O gosto do mamão, você só vai saber que é doce de mamão porque você vai sentir o cheiro do mamão, da fruta, tá? Porque na língua você só vai sentir o doce, o açúcar. A mesma coisa o salgado. Você só vai sentir, você comprar lá um salgado de frango, você só vai sentir o gosto do frango por causa do cheiro que você vai sentir do salgado. O gosto do queijo do salgado, porque você está sentindo o cheiro disso daí. Caso contrário, você só iria sentir. Se você não sentir o cheiro, você não vai conseguir se definir o gosto, tá? Eu até costumo fazer, quando estamos em aula presencial, um testezinho com os meus alunos em relação a isso com balinha. Eu compro diversos sabores de bala, essas balinhas mole. Tem umas balinhas bem molinhas que elas têm de morango, de uva, abacaxi, banana. Então eu pego essas balinhas, levo para a sala e pego alguns alunos e tampo os olhos dele e o nariz. Aí pego uma balinha e coloco na boca e pergunto para ele qual o sabor. Normalmente o aluno não consegue definir qual que é, do que é essa balinha. Por quê? Ele não está vendo e ele não está sentindo o cheiro. Então ele não consegue saber, ele sabe que é um doce. Ele sente o açúcar da bala, mas o sabor ele não sente. Porque para você saber do que é, você tem que sentir o cheiro. Então tem muito a ver a gustação com o odor. Os 5 sentidos estão relacionados, né, pessoal? Tá. Apesar que a língua é determinada, né, o órgão responsável pela captação
das sensações gustatórias, tá? Mas existem outras regiões do palato que ajuda também a sentir, como a faringe, a epiglote, a laringe, tá? Também possuem receptores gustatórios. Sistema nervoso e mecanismo de gustação. Então, vamos ver lá, o sistema nervoso. Olha ali, pessoal. Tem aí um esquemazinho, um desenho ali, onde ele está colocando lá, área do cérebro responsável pela percepção do paladar, né? Os nervos, o encéfalo e a língua. Sempre em azul é a direção dos impulsos nervosos. Ele diz lá, ó, quando mastigamos um alimento, ele se mistura com a saliva e começa a se dissolver. Mais uma função da saliva, ajudar na digestão, né? As moléculas resultantes dessa dissolução entram em contato com as células receptoras presentes nos corpúsculos gustativos e as estimulam. Ao serem estimuladas, as células gustatórias transformam os estímulos recebidos em impulsos nervosos. Esses impulsos seguem seu trajeto por meio de terminações nervosas presentes no nervo gustativo em direção ao encéfalo. No cérebro, os impulsos nervosos são processados e o gosto das substâncias é interpretado. Algumas papilas, além da função de captar os estímulos gustatórios, também têm função tátil, existindo papilas que desempenham apenas essa função. Dessa forma, quando colocamos um alimento na boca, percebemos o seu gosto, a sua textura, a sua forma, o seu volume e a sua consistência. Tá? Sensação gustatórias primárias. Vamos ler o que ele está dizendo. Olha lá, pessoal, tem aí a língua, né? E qual a parte da língua onde nós sentimos esses sabores que eu falei para vocês? Olha lá, na ponta da língua ali o doce, o salgado mais aqui, né? Na extremidade assim, pegado aqui na língua, bem aqui no fundo aqui, na lateral da língua, o azedo, lá o amargo, lá no fundo da língua. E umami em toda a língua, tá? Agora nós vamos ver o que é isso aí, esse sabor, esse umami aí, tá? Sensações gustatórias primárias. A superfície da língua é constituída por dezenas de papilas gustativas distribuídas de maneira não homogênea. Células sensoriais presentes nessas papilas captam os sabores primários que, combinados, resultam em centenas de sabores diferentes. Até pouco tempo, os cientistas aceitavam 4 sabores primários conhecidos como doce, salgado, azedo ou ácido e amargo. Recentemente, um novo sabor chamado umami, descoberto pela cientista japonesa, não sei das quantas, que japonês é difícil, entrou na lista dos sabores primários. O umami é uma palavra de origem japonesa traduzida como delicioso, saboroso. Os sabores primários nos fornecem pistas sobre qual alimento pode ser bom e qual pode ser ruim, dando origem às preferências e aos hábitos alimentares. Então aí tem a foto aí das regiões da língua, onde nós podemos ver aí os diferentes sabores, né? Então agora, em vez de 4 sabores, nós temos 5 sabores, certo? E aí, como eu falei para vocês, que existe uma ligação entre o olfato e a gustação, ou seja, o nariz e a boca. Você sentir o sabor e saber que sabor que é, né? Tem tudo a ver, tá? O cheiro com a gustação. Nós vamos ver isso daí na próxima aula, porque a gente vai ver que o olfato, ele estimula a gustação. E o olfato o cheiro vai estimular a gustação, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso, pessoal. Ver que dia que vai ser a próxima aula.
dia 20. Dia 20, sexta-feira. Nós vamos falar sobre relação entre olfato e gustação. Por hoje é só isso daí, pessoal. Até mais. Beijo a todos. Fiquem com Deus.